Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a gente vai ministrar a aula 5, a aula que fala sobre os autores mais influentes da economia monetária da escola neoclássica. Então, são os autores, obviamente, que eu estou me referindo aos autores do começo do século XX, né? Porque na década de 50 surgiu uma escola monetária muito influente, com outros autores que nós vamos ver mais adiante, como Milton Friedman. Mas no começo do século XX, o que estava ocorrendo é que a revolução marginalista tinha nos dado uma estrutura nova, uma estrutura de análise econômica muito baseada na utilização de gráficos e de equações. Então, essa revolução fez com que várias áreas da economia tivessem que se adaptar a essa nova estrutura. E esses autores, Knut Wicksell e Irving Fisher, são os autores mais proeminentes do começo do século XX que tentaram adaptar a essa nova estrutura teórica à estrutura de gráficos e equações e de nova análise, que era uma análise matemática. Muito bem. Há uma diferença grande entre esses dois autores. Né? O Wicksell é um autor da Suécia, ele era sueco, e ele integrou aquilo que ficou conhecido como a Escola de Economia de Estocolmo. A Escola de Economia de Estocolmo tinha também outros grandes nomes de autores suecos que chegaram até a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, como o Bert Wåhlin, o Gunnar Myrdal e o Lindahl, que eram autores que tinham uma característica em comum, que eles analisavam a economia a partir das particularidades da economia sueca. A economia sueca é uma economia muito aberta, uma economia, portanto, que questões de taxa de juros, taxa de câmbio e comércio internacional sempre foram muito importantes. Então, a Escola de Economia de Estocolmo se notabilizou por levar muito em consideração esses aspectos de taxa de câmbio e de comércio exterior. Então, o Wicksell ele procurou analisar a questão monetária a partir dessa escola, por ser um autor sueco. Então, ele se preocupava com o seguinte: a escola neoclássica, com a teoria da demanda de Marshall, vislumbrou a possibilidade da gente estabelecer, de ser estabelecido, aliás, uma taxa de equilíbrio para os preços. A escola clássica pensava em preços em termos de custos de produção. Com a Revolução Marginalista, o aspecto da demanda passou a ser importante e com a teoria do valor-utilidade substituindo a teoria do valor-trabalho, então era necessário pôr alguma coisa para conversar com os custos de forma a criar a noção de um preço de equilíbrio. E o Marshall veio com a criação da teoria da demanda. Criação não, porque já tinha sido criado anteriormente, mas ele formalizou a teoria da demanda de forma a casar perfeitamente a teoria dos custos com a teoria da demanda, fazendo com que o equilíbrio entre oferta e demanda gerasse um nível de preços de equilíbrio. Na teoria clássica, se trabalhava muito com a noção de preços naturais ou preços justos, e quando se vai trabalhar a economia monetária, autores como Wicksell, ele percebe também a utilização desse termo, e aí por isso ele cria essa noção de uma taxa de juros natural. O que seria uma taxa de juros natural? Taxa de juros natural, na expressão de Wicksell, seria o que modernamente no século XXI se chama de taxa de juros de equilíbrio, ou seja, aquela taxa de juros que vai gerar uma igualdade entre poupança e investimento. Só que Wicksell estava muito preocupado, como a Suécia era um país que, primeiro, tem uma tradição de neutralidade com relação às guerras, né? Não é um país que entra em guerras de um lado ou do outro, mas fica sempre neutro. E também é um país que sempre dependeu muito do comércio exterior. Por ser um país muito frio,
produção de alimentos na Suécia sempre foi muito limitada, né? Limitada ao verão e à primavera. Então, é um país que durante o outono e inverno sempre dependeu muito de importações. Então, a Suécia sempre foi um país muito aberto, com a postura comercial muito franca, sempre dependendo muito de comércio exterior. E, em função disso, para o Wixel era muito importante tentar descobrir qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio, e taxa de câmbio está muito ligada à taxa de juros. E aí, então, o Wixel pensava o seguinte: existe uma taxa de juros de equilíbrio, que seria essa taxa natural, mas não necessariamente essa taxa natural seria a taxa que está sendo praticada o tempo todo. Então, nós vamos ter alguns problemas quando a taxa de juros que está sendo praticada em um determinado momento não é a taxa natural. E aí Wixel chamou essa taxa de juros que está sendo praticada em um determinado momento de taxa de juros bancária, TXB. Taxa de juros bancária, portanto, é aquela taxa que está sendo praticada e não necessariamente ela é a taxa que é igual à taxa de juros natural. Por quê? Porque os bancos recebem recursos dos seus correntistas, mantêm uma determinada quantidade de recursos como reservas bancárias e utiliza aquilo que não é mantido como reserva bancária para emprestar. Então, ao emprestar isso, os bancos criam crédito. Por quê? Imagine que você receba, o banco receba R$ 1.000 de poupança. Né? Um correntista vai lá e deixa R$ 1.000 no banco. Ele quer receber uma remuneração por essa postergação do seu consumo. Ele não está utilizando esses R$ 1.000 para consumir, ele está utilizando R$ 1.000 para poupar. Então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o banco mantém contabilmente R$ 1.000 como sendo desse correntista, mas, na verdade, ele só reserva uma determinada quantia, R$ 80, R$ 90, R$ 100, para manter no banco, e os outros R$ 900, 910, R$ 920 ele empresta. Então, isso significa criação de recursos na sociedade, porque ele tem contabilmente os R$ 1.000 que está lá em nome do correntista, mais R$ 900 que ele emprestou para uma pessoa, que uma pessoa está fazendo uso desses R$ 900 para investimentos. Então, aqueles R$ 1.000 originais foram multiplicados e agora a gente tem R$ 1.900 na economia circulando contabilmente como sendo o equivalente à quantidade de recursos que há na economia. Então, o que é que os bancos fazem? Eles criam crédito. E ao criarem crédito, Wixel achou que isso gerava um desequilíbrio, ou seja, a taxa bancária ela pode ser ou maior ou menor do que a taxa natural por esse processo de criação de crédito. E aí, se ela for maior ou menor, isso vai gerar um problema. Que problema é esse? O grande problema é o seguinte: a taxa bancária, o que é que acontece se ela for menor do que a taxa de equilíbrio J? XB é menor do que J. Isso significa que as pessoas estão pondo dinheiro no banco, esperando uma taxa J, mas estão sendo remunerados só com a taxa TXB, que é menor. Isso significa o quê? Isso significa que as pessoas tenderão a tirar recursos do banco para consumir. Isso gera um estímulo ao consumo, um estímulo ao investimento, mas um desestímulo à poupança. O que acontece se muita gente estiver consumindo ao mesmo tempo e a quantidade de recursos capazes de financiar esse novo investimento for limitada? As empresas vão tentar produzir ao máximo, mas não vão conseguir produzir o suficiente para igualar essa demanda. Isso significa o quê? Os estoques vão diminuir, o consumo muito maior do que a produção, e isso vai gerar um aumento de preços. O nível de preço da economia vai subir. Então, enquanto a taxa bancária for menor do que a taxa J, a tendência é consumo aumentar, investimento aumentar e nível de preço subir. E poupança vai cair. E se for o contrário, taxa bancária maior do que a taxa J, as pessoas vão pôr dinheiro no banco esperando a taxa J, e aí, quando vem, a remuneração é muito maior do que eles esperavam. O que é que vai acontecer? Elas então vão procurar poupar mais ainda.
Então, se a taxa bancária for maior do que a taxa J, as pessoas vão poupar mais do que estavam pretendendo inicialmente. Com isso, vão cair consumo, investimento e nível de preços também cairão. Então, Wixel viu nessas duas condições, taxa bancária menor do que a taxa J ou maior do que a taxa J, é um cenário de muita instabilidade. Ou seja, o que acontece? De uma hora para outra, as pessoas vão aumentar consumo, investimento e o nível de preço vai explodir, ou então as pessoas vão aumentar a poupança e o nível de preço, consumo e investimento vão cair. Vai ficar isso tudo se movimentando o tempo todo, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. E isso vai fazer com que, às vezes, a produção seja maior do que o consumo, gerando uma tendência de formação de estoques, a economia vai tender a entrar em recessão. Em outro momento, vai ser o contrário. A demanda vai estar maior do que a produção, então vai haver uma diminuição do estoque, explosão do consumo, os níveis de preço vão subir. Esses movimentos de aumento e queda da produção com relação à demanda geram aquilo que é chamado na literatura de ciclo econômico. E Wixel pensou, como evitar o ciclo econômico? Como fazer com que a economia fique estabilizada e cresça de forma estável a relação entre o crescimento de crédito e as necessidades de investimento da economia. Ou seja, basicamente, Wixel estava preocupado com o seguinte, como é que todo investimento é financiado só pela poupança e não pela criação de crédito? Ele pensava, a criação de crédito vai gerar um processo de explosão do investimento, que vai fazer com que essa taxa bancária seja diferente da taxa J. Então, Wixel identificou no crédito a criação de instabilidade na economia e, com isso, ele pensou: o que é que nós precisamos? Nós precisamos de algo que regulamente isso. E aí surgiu a noção da ideia de se criar um banco central. Então, no final do século XIX, Wixel defendeu a criação da existência de um banco central para regular todos os bancos comerciais, para limitar a criação de crédito. O objetivo era tentar evitar que o crédito gerasse um ciclo econômico muito instável, tentar se estabilizar a economia. Como o Banco Central, que passaria a existir na maior parte dos países do mundo no começo do século XX, em 1912, o Banco da Inglaterra assumiu legalmente os poderes de Banco Central. Em 1913 foi criado o Banco Central americano, chamado Fed. Em 1914 foi criado o Banco Central da França. Então, no começo do século XX, as principais economias do mundo começaram a criar bancos centrais de acordo com aquela noção que o Wixel tinha defendido. E qual seria a função dos bancos centrais? O Banco Central teria a função de ser o emprestador em última instância, ou seja, se houvesse alguma instabilidade que fizesse com que algum banco fosse à falência, o Banco Central atuaria para preservar todos os correntistas daquele banco. Então, a ideia é criar um fundo de garantia de crédito de forma que a, a falência de um banco individual não levasse à falência de todo o sistema bancário e uma quebra geral da economia. Então, a ideia é que o Banco Central teria esse fator de estabilização como emprestador de última instância, e ele faria isso através de instrumentos como, por exemplo, a criação de uma taxa de depósito compulsório. O que seria essa taxa de depósito compulsório? Imaginemos no exemplo anterior que o correntista deixa R$ 1.000 no banco. O que é que o banco faz? Põe R$ 100 para reserva e pega os outros 900 e empresta. Então, desses R$ 1.000 iniciais são criados R$ 1.900 na economia. O que é que o Banco Central faz? O Banco Central pode pensar: eu não quero que a economia seja inflacionada com essa criação de crédito, então o que é que eu vou fazer? Toda vez que um correntista for deixar R$ 1.000 no banco, eu vou dizer para o banco que ele tem que recolher obrigatoriamente R$ 200 imediatamente para o Banco Central. Então, fica R$ 1.000
indo para o banco, fica 800 no banco, 200 no Banco Central. Nominalmente, é como se esses 1.000 tivesse no banco em nome do correntista, mas como de fato só ficam 800 no banco, o que é que o banco faz? Tem que manter em reserva 100 e empresta só 700. Então, ao invés desses R$ 1.000 iniciais criarem uma quantidade de crédito que façam com que 1.900 sejam disponibilizados na economia, a existência de depósitos compulsórios diminui de 1.900 para 1.700 a quantidade de recursos na economia, ou seja, a capacidade do banco criar crédito é limitada. Se o Banco Central quiser limitar ainda mais, ele pode recolher mais depósitos compulsórios. Né? No lugar de recolher 200, ele pode recolher 300, 400, 500. Então, ele pode aumentar o recolhimento de depósito compulsório. Com isso, o banco vai limitando a criação de crédito. Então, essa é a lógica do Banco Central ao criar depósitos compulsórios, porque ele vai simplesmente limitar a capacidade do, dos bancos comerciais de criarem crédito. Esse é um dos instrumentos. Outro instrumento é o Banco Central estabelecer essa taxa J, que seria a taxa básica de juros. Como é que ele estabeleceria isso? Ele estabeleceria isso ao praticar a política monetária. O que acontece com a política monetária sem a existência do Banco Central? Os bancos comerciais, eles tinham a capacidade de imprimir moeda. Desde que no final da Idade Média, ou até muito antes, com o surgimento da moeda, o que acontecia? Os reis cunhavam sua própria moeda. Né? Quando os reis cunhavam sua própria moeda, eles tendiam a cunhar moeda baseada em metais preciosos, ouro e prata. Quando houve o processo de atomização político da Europa através de feudos com a Idade Média, muitos feudos tinham casas bancárias que cunhavam sua própria moeda. Né? Então, havia uma dispersão da emissão de moeda com cada feudo ou cada grupo de feudos, principalmente quando o sistema feudal começou a desmoronar e surgirem os burgos, ou seja, as cidades europeias, sempre havia em cada cidade ou uma ou mais cidades uma casa bancária que cunhava moedas. Essas moedas costumavam ser emitidas baseadas na quantidade de prata e ouro. Né? As casas bancárias recolhiam prata e ouro. Inicialmente, elas escreviam certificados de depósitos dos correntistas, e os correntistas saíam pelos feudos ou pelos burros negociando baseado nesses certificados de depósito. Só que, ao lado disso, as casas bancárias também cunhavam moeda, o que era, muitas vezes, em alguns locais da Europa, uma atribuição do rei cunhar sua própria moeda, por isso que muitas moedas tinham o perfil do rosto do rei, para assegurar que aquela moeda era uma moeda cunhada para aquele reino. Então, mas a cunhagem de moeda era dispersa. Né? E aí o Wixel pensou o seguinte: pelo fato de haver a possibilidade de uma cunhagem de moeda dispersa, muitas pessoas não aceitarem determinados tipos de moeda, ou então a moeda não ser cunhada em prata ou ouro legítimos, mas em ouro de tolo, haver muitas fraudes, Wixel pensou o seguinte: o sistema monetário funcionaria muito melhor caso houvesse o monopólio da emissão de moeda, ou seja, em toda uma estrutura econômica havia apenas um emissor de moeda, que seria exatamente o Banco Central. O Banco Central também teria essa função de ser o único emissor de moeda, ele teria esse monopólio da emissão de moeda, e ao ter esse monopólio da emissão de moeda, talvez as flutuações econômicas pudessem ser evitadas, porque Wixel pensava exatamente que as flutuações econômicas eram é, basicamente em função de questões monetárias. A existência de
uma política monetária incoerente, com a taxa bancária acima ou abaixo da taxa natural, gera flutuações, e essas flutuações geram o ciclo econômico que causa recessões ou booms econômicos de grande crescimento. Isso não é saudável para a economia. Então, é interessante que esses instrumentos que seriam trazidos pelo Banco Central atuassem de forma a acabar com a flutuação econômica. Só que, o que acontece quando os bancos centrais começaram a ser estabelecidos? Havia uma grande tradição de cunhagem de papel moeda baseado no ouro, né? Ou seja, qual é a quantidade de moeda que deve haver em uma economia? Quanto o Banco Central deve imprimir de moeda? Tradicionalmente, para criar confiança, as sociedades tenderam sempre a achar que riqueza era ouro e prata. Então, o ouro, por ser um metal precioso, ou a prata, por serem metais preciosos, são considerados o tipo de moeda ideal. Primeiro, por quê? Porque o ouro e a prata podem ser facilmente divisíveis, né? Basta você pegar 1 quilo de ouro, derreter esse quilo de ouro e dividir nas quantidades que você quiser e fazer moedinhas de ouro através de um processo de fundição. Então, é facilmente divisível, também é facilmente transportado, diferentemente de outras moedas que houve no passado, como as moedas mercadorias, sal, gado. Qual é o grande problema de gado ser moeda mercadoria? O gado pode morrer, né? Então, ter uma grande quantidade de gado significa uma capacidade de perder a riqueza de uma hora para outra. Se der uma praga, uma doença, todo o gado morrer. Sal. O transporte de sal é muito fácil de ser feito e esse transporte ele pode ser usado em várias distâncias, né? Qual é o grande problema? O sal também é perecível, né? Pode ser que se entrar água no sal ou se algum tipo de substância se inserido com o sal, estraga o sal apodrece e aí, assim, essa capacidade de perecer faz com que as moedas mercadorias tenham sido abandonadas ao longo dos milênios e aquilo que permaneceu como moeda foi exatamente os metais preciosos por sua enorme capacidade de continuar existindo através dos tempos, né? Não perecerem. Então, quando as primeiras moedas começaram a ser cunhadas, se pensou exatamente nessa questão da durabilidade. Então, vamos usar prata e ouro, vamos usar metais preciosos para cunhar a moeda. Então, o processo de confiança do valor de compra da moeda sempre teve atrelado ao fato da moeda ser cunhada em ouro. O que acontece quando se vai substituir a moeda por um papel pintado? A ideia é que as pessoas tenham uma confiança. Então a gente entra para a lógica da confiança, a lógica da moeda fiducial, que é o quê? Uma moeda contrato, né? Aquele papel que a gente utiliza como papel moeda é nada mais nada menos do que um contrato. Então, a ideia desse contrato ser um contrato válido se eu tenho uma nota de R$ 100, o que é que eu vou fazer com essa nota de R$ 100? O governo me garante que essa nota de R$ 100 tem um poder de compra. É um contrato entre o governo e o cidadão. Só que para que as pessoas acreditem nisso, é importante que esse contrato não seja rompido. E aí, as primeiras vezes em que os papéis moedas começaram a ser distribuídos para substituir as moedas feitas de ouro, os bancos centrais ou os bancos que os imprimiram tinham que ter uma confiança do correntista. Você deixou uma determinada quantidade de ouro aqui, 1 quilo de ouro, e eu vou dar para você papéis onde você vai trocar por aí. Os papéis são muito mais leves do que o ouro, é mais fácil de manipulá-lo. Entretanto, tem que haver essa confiança. E aí os bancos começaram a emitir papel moeda de acordo com a quantidade de ouro
que tinha em suas reservas. É o chamado padrão ouro. E aí, durante séculos, papel moeda ou certificados de depósitos bancários eram feitos de acordo com a quantidade de ouro que o correntista tinha no banco. O grande problema é, depois de séculos isso acontecendo, o Wixel chegou e disse o seguinte: será que o padrão ouro é uma boa medida de política monetária? Será que é a forma mais apropriada de imprimir papel moeda? Imprimir papel moeda de acordo com a quantidade de ouro. A grande questão está com essa equação aqui, né? A velha e conhecida equação da teoria quantitativa da moeda, criada lá no século XVIII por David Hume e John Locke, que teorizaram que a quantidade de moeda M vezes a velocidade com que a moeda circula V tem que ser igual ao nível de preços P multiplicado pelo produto real da economia Y. Então, a ideia do Wixel é o quê? Se M está crescendo de acordo com a quantidade de ouro que entra nos bancos comerciais ou no Banco Central, já que Wixel defendia o monopólio da emissão de moeda por parte do Banco Central, o que acontece? Então é o seguinte: se a quantidade de minas de ouro que estão sendo descobertas e a quantidade de ouro que está sendo descoberta nessas minas for, por exemplo, 2% ao ano, digamos então que 2% ao ano é o crescimento da oferta de moeda. E esse é o crescimento da oferta de ouro no mundo. Mas o que acontece se a economia está crescendo 5% ao ano? Isso significa que, como V é basicamente estável, não se modifica, esse crescimento da quantidade de moeda, multiplicado por uma coisa que não se modifica, então o que importa é esse crescimento. Tem que corresponder a esse lado, né? Então, se isso está crescendo 5%, eu vou ter que ter uma queda do nível de preços para compensar o crescimento de 2% da quantidade de moeda. Então, se a quantidade de ouro que está sendo descoberta é só 2%, ele é menor do que o crescimento da economia, eu vou estar condenando eternamente a economia a um processo deflacionário. O inverso também pode ser verdade. Se descobre muito ouro, todo ano há uma descoberta de 10% da quantidade de ouro com relação ao ano anterior. Então, esse aumento de 10% significa o quê? Esse aumento de 10% exige que o produto da economia também cresça 10%. Mas se ele estiver crescendo só 5%, então vou ter que ter uma inflação que vai compensar esse crescimento da oferta de moeda. Então, o P vai crescer, que multiplicado com o crescimento de Y vai igualar o crescimento de M. Então, Wixel via no padrão ouro um grande problema para a economia, que era o quê? O padrão ouro vai gerar a ter um processo ou de deflação ou de inflação. Sempre que a quantidade de ouro for maior ou menor do que o crescimento da economia, isso vai gerar um processo de deflação ou de inflação descontrolada. Isso significa o quê? Significa que deve ser rompido o vínculo entre o surgimento de ouro e a criação de papel moeda baseado no padrão ouro, né? É necessário criar um padrão de papel moeda que seja correspondente ao crescimento da economia. E isso seja desvinculado da cunhagem de ouro. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que o surgimento e a permanência do padrão ouro por séculos ocorreu pela questão da confiança. Então, a grande questão é como gerar confiança na existência de um padrão internacional de papel moeda e seja uma confiança tão forte quanto a confiança que as pessoas têm no padrão ouro. Esse é um problema, né? E por que que isso é um problema? É um problema pelo seguinte: se o Banco Central tem um poder de emitir moeda, é um monopólio,
ele pode pensar o seguinte: se eu não fico obrigado a emitir moeda de acordo com a quantidade de ouro que há no Banco Central, eu posso emitir a quantidade de moeda que eu quiser. E aí o que acontece? A gente pega uma nota de R$ 100 em janeiro e compra uma determinada quantidade de coisas. Quando chega em dezembro, a gente pega essa mesma nota de R$ 100, vai no supermercado e compra uma quantidade muito menor de coisas. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Banco Central, ao ter esse monopólio de emissão de moeda, ele pensa, eu posso emitir muito mais moeda que a quantidade de ouro. Então, eu posso emitir moeda de acordo com os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Então, ele começa a extrair aquilo que é chamado de senhoriagem, que é expandir a base monetária e tirar o poder de compra desse papel moeda que ele emite. Essa lógica foi vista pelos clássicos, como Jeremy Bentham, Leon Walras e John Stuart Mill, como a ideia de criar moeda sem lastro. O que é que criação de moeda sem lastro significa? Criação de moeda sem lastro significa uma poupança forçada. Significa o quê? As pessoas deixam seu ouro no banco e recebem papel moeda. Só que o ouro ele não se desvaloriza, mas o papel moeda se desvaloriza. O que acontece quando esse papel moeda, que perde poder de compra, está sendo usado pelas pessoas e as pessoas não podem usar o ouro que deixaram no banco, porque o banco rompeu o padrão ouro. Isso significa uma transferência de renda dos correntistas para o banco, né? E quando a gente fala no banco aqui, a gente está falando agora de Banco Central, ou seja, a sociedade cheia de correntistas que deixam seu ouro no banco, esse ouro fica no Banco Central, o Banco Central emite papel moeda e os bancos comerciais distribuem esse papel moeda para os seus correntistas. Só que os correntistas, que eram os donos do ouro, acabaram transferindo renda para o Banco Central através dessa poupança forçada. Por quê? Foi criado o crédito, esse crédito que foi criado é maior do que a quantidade de ouro que está depositado no Banco Central, então esse papel moeda se desvaloriza. Isso é a chamada poupança forçada. Por que que esses autores, Bentham, Walras e Stuart Mill, criaram esse conceito de poupança forçada? O Wixel também pensou nisso. A ideia da poupança forçada é o seguinte: há investimentos que são muito importantes para a sociedade, mas a sociedade não desloca recursos para esses investimentos. Com a poupança forçada, pode ser que os bancos acabem deslocando essa poupança forçada para esses investimentos. Os investimentos são feitos, geram um aumento muito grande do bem-estar social e geram prosperidade na sociedade. Só que esse investimento é feito com crédito. E esse crédito, o que acontece quando o crédito ele não é baseado numa poupança real? Ele pode gerar instabilidade, né? Então, se ele é baseado em poupança real, como aqui na chamada poupança forçada, ele não gera instabilidade. Mas aí está uma certa contradição, né? As pessoas que geram o aumento de prosperidade e o aumento de bem-estar na sociedade, porque esse investimento que era muito necessário foi feito via poupança forçada, essas pessoas acabam sofrendo um chamado efeito renda negativo. Por quê? Porque essa poupança forçada gerou um crédito que vai tender a aumentar os preços dos bens e serviços. O que é que significa quando as pessoas têm a mesma renda, mas os preços dos bens e serviços aumentam? Isso significa que as pessoas se deparam com a perda de renda relativa, né? É o chamado efeito renda negativa. Ou seja, as pessoas pouparam, mesmo não querendo poupar, porque essa poupança foi forçada, e aí, se elas pudessem escolher, elas teriam escolhido consumir mais e não poupar mais. Mas esses instrumentos
criados pelo Banco Central, via criação de moedas sem lastro, geram uma poupança forçada, que geram investimentos, geram prosperidade para a sociedade, mas as pessoas se deparam com um efeito renda negativo, que é a existência da poupança forçada. Bem, boa parte da contribuição do Wixel é nessa área de economia monetária. Ele também fez contribuições na área de teorias da inflação, principalmente com a noção de custos de Menier. O que são os custos de Menier? Custos de Menier é o fato de que uma empresa, quando está nos seus processos de contratação de trabalhadores, compra de insumos, aluguel de máquinas e equipamentos, ou compra de máquinas e equipamentos, e estabelecimento dos preços dos produtos que vendem, muitas vezes as empresas se deparam no curto prazo com aumento dos seus custos, mas não conseguem aumentar seus preços no curto prazo. Isso significa o quê? O lado da receita, que é preço vezes quantidade, está limitado, ele não consegue aumentar, mas o lado do custo, que são os custos dos insumos, estão se alterando. Então a empresa se depara o quê? No curto prazo, ela se depara com um processo de queda dos seus lucros, né? E por que que elas não aumentam os preços no curto prazo? Porque existe algum tipo de rigidez, né? Essa rigidez, Wixel chamou de custos de Menier. São as dificuldades da empresa no curto prazo de aumentar seus preços. Os preços são fixos e o que acontece com a existência de preços fixos? Wixel foi muito influenciado pelo modelo de concorrência do modelo criado pelo francês François Cournot. Então, o Cournot ele criou esse modelo de concorrência, que é o chamado modelo de concorrência imperfeita, e aí, em função disso, ele começou a pensar em uma economia com concorrência imperfeita. E isso acabou influenciando autores mais tarde, como Piero Sraffa, Joan Robinson e Chamberlain, que vieram a trabalhar com as noções de concorrência imperfeita de forma mais acabada, partindo das noções do Wixel. A ideia é, numa concorrência perfeita, como no modelo de Cournot, as empresas tendem a produzir menos bens e serviços do que a totalidade da demanda do mercado. E aí, com isso, elas conseguem, via variação do seu custo marginal, elas conseguem criar uma regra de fixação de preço. No modelo de Cournot, o que acontece é que as empresas produzem em torno de 2/3 da demanda do mercado, fazendo com que alguns consumidores, 1/3 dos consumidores, não consigam consumir, e a consequência disso é que o nível de preços acaba sendo mais alto do que o nível de preços de um sistema que tivesse concorrência perfeita, um mercado perfeitamente competitivo. Isso acabou influenciando bastante o Wixel e, mais tarde, esses três autores, Rafa, Chamberlain e Robinson, acabaram utilizando as noções de Wixel para criar modelos de concorrência imperfeita. Muito bem. Eu falei até agora do Wixel, que é um autor sueco, mas do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, teve surgimento de um economista americano, Irving Fisher, que foi professor universitário, não sei se de Yale ou Princeton, é uma grande universidade americana, e ele também tem enormes contribuições da economia monetária. Ele partiu de seu colega austríaco, Eugen von Böhm-Bawerk, a respeito da teoria dos juros. Böhm-Bawerk criou três razões para que os juros existissem. A primeira noção do Böhm-Bawerk é a noção do consumo presente. As pessoas preferem consumir no presente do que no futuro. Se ocorre isso, se as pessoas preferem consumir no presente do que no futuro, então nós temos que dar algum tipo de prêmio, ou deve existir algum tipo de diferencial entre o consumo presente e futuro, que é a taxa de juros. O segundo aspecto
é o fato de que as pessoas têm sempre a noção de que serão mais ricas no futuro. Se as pessoas serão mais ricas no futuro, elas tendem a pensar de que não precisam poupar tanto, podem pegar a maior parte dos recursos atuais para consumir atualmente, ou até pode pegar recursos do futuro para consumir atualmente, porque como no futuro elas serão mais ricas, elas podem financiar o consumo futuro, baseado numa riqueza maior no futuro. Então, trazer capital do futuro para o presente ou levar capital do presente para o futuro, precisa ter um intermediador. E esse intermediador que vai trazer e levar é exatamente a taxa de juros. E, por último, Bombaverk pensava que há processos produtivos muito demorados, esses processos produtivos muito complexos, demorados, não só lidam com riscos, mas lidam com a questão de que é necessário comprar matéria-prima, alugar máquinas e equipamentos, pagar trabalhadores durante esse processo de fabricação de um produto que só vai ficar pronto daqui a 2, 3, 5 anos. Então, os estabelecimentos que produzem esses produtos precisam ter acesso a uma, um crédito para ficar pagando esses trabalhadores e comprando essas matérias-primas e alugando essas máquinas e equipamentos, mesmo antes que tenham a receita advinda da venda desses produtos. Então, processos muito demorados de produção precisam de uma estrutura financeira, de planejamento financeiro para financiá-lo. E isso só pode ser feito através da existência de uma taxa de juros, que é não só o prêmio para o risco de ter e estabelecer esse empreendimento, como também essa noção de a taxa de juros é uma máquina do tempo, que vai do presente para o futuro e sai do futuro e vem para o presente. Né? Essa taxa de risco, essa taxa de taxa intertemporal. Então, é, conhecendo esses conceitos do Eugen von Böhm-Bawerk, o Ivan Fischer, nos Estados Unidos, procura condensar esses três pontos em dois fatores. O primeiro fator ele chama de taxa de impaciência, é o fato de que os consumidores desejam consumir no presente e são muito impacientes para postergar esse consumo. Então, a taxa de juros tem que espelhar essa impaciência. Quanto mais paciente for o consumidor, mais ele deve ser remunerado, premiado por essa paciência, por trocar o consumo atual por um consumo maior no futuro. Né? Aqui é maior, não é menor, certo? Opa, consumo maior no futuro. Muito bem. O segundo ponto é exatamente que nos diz a respeito do terceiro ponto do Bombaver, que é a taxa de oportunidade de investimento, que o Ivan Fischer chama. A ideia de que pegar dinheiro emprestado e investir em um negócio gera um risco muito grande. Gerando esse risco, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a taxa de estoque de capital da economia e estou diminuindo o consumo atual. Essa relação entre estoque de capital e nível de consumo atual vai gerar um aumento do estoque de capital no futuro, que faz com que a taxa de rendimento do capital seja decrescente. Então, essa é uma decorrência da existência de uma taxa de oportunidade do investimento. Então, para o Fischer, existem essas duas características e essas duas características se contrapõem. Né? O Fischer fala, quanto mais investirmos e adiarmos a nossa gratificação, ou seja, o consumo, né, menor será a taxa de oportunidade de investimento. Porém, maior será a taxa de impaciência, ou seja, é uma contraposição. Quanto mais paciente nós formos, mais a gente vai ter uma alta taxa de oportunidade de investimento. E quanto mais impaciente nós formos, menor será essa taxa de oportunidade de investimento. Então, é que o Fischer diz, a taxa de juros de equilíbrio será exatamente aquela taxa de juros que vai igualar a taxa de impaciência com a taxa de oportunidade de investimento. Então, esses dois pontos se contrapõem, um é maior do que o outro, quando eles se igualam, então eu tenho uma taxa de juros de equilíbrio da economia. E aí o Fischer também deu uma grande contribuição, que mais tarde ficou sendo chamado de equação de Fischer, que é
uma diferenciação entre a taxa real de juros e a taxa natural de juros. Desculpem, não taxa natural. Vou falar de novo. É uma diferenciação entre a taxa real de juros e a taxa nominal de juros, certo? O que seria a taxa nominal de juros? Essa taxa de juros que a gente vê. Quando a gente nota uma taxa como a taxa básica do Banco Central Brasileiro, a taxa Selic, sendo 2% ao ano, o que é que isso significa? 2,25, 2,50. Essa é a taxa de juros que a gente vê. No entanto, esse é o custo de postergar consumo? Não, né? Por quê? Porque se alguém põe R$ 1.000 no banco, querendo ter uma taxa de juros de 2,5%, o que é que ele pensa? Bem, se eu deixar esse dinheiro no banco durante um ano, R$ 1.000 a 2,5%, daqui a um ano eu vou ter R$ 1.025. Entretanto, não interessa comparar apenas as taxas nominais. Eu tenho R$ 1.000 hoje, eu vou ter R$ 1.025 daqui a um ano. A questão é saber qual é o poder de compra de R$ 1.000 hoje comparado ao poder de compra de R$ 1.025 daqui a um ano. Isso vai ser dado pela taxa de inflação, né? Depende de quanto vai ser a taxa de inflação. O que acontece se a taxa de inflação for 3%? Se a taxa de inflação for 3%, significa que R$ 1.000 hoje vão consumir a mesma coisa que R$ 1.030 daqui a um ano. Então, se eu investir a uma taxa de juros de 2,5%, significa que eu perdi poder de compra. Então, o mais importante para saber como o meu capital vai se valorizar ou desvalorizar não é a taxa nominal de juros, mas a taxa real, R. Fischer, então, criou essa equação, onde disse, ó, a taxa real de juros ela é igual a taxa nominal de juros dividido pela taxa de inflação. Se a taxa de inflação for maior do que a taxa nominal, então a taxa real de juros vai ser negativa. Se a taxa de nominal for maior do que a taxa de inflação, então a taxa real de juros vai ser positiva. Então, essa passou a ser chamada de equação de Fischer, porque o Fischer que primeiro formalizou essa taxa. E aí, para isso, é muito importante fazer qualquer tipo de investimento, olhar não apenas a taxa nominal, mas pensar sobre a inflação. Quando a gente faz o investimento hoje, a gente não sabe qual é a inflação que vai haver no futuro, mas existe uma expectativa, né? Então, o processo de investimento na taxa nominal de juros já está inserido uma determinada expectativa de inflação. Se o investidor investe olhando para uma taxa nominal de juros, ele espera uma determinada taxa de inflação para que essa taxa real de juros dê aquilo que ele deseja. Só que o que acontece se a inflação for maior do que a expectativa? Ele vai acabar se frustrando, tendo uma taxa real de juros menor do que ele esperava. Entretanto, se a inflação for menor do que a expectativa de inflação futura, então ele acaba tendo uma remuneração maior do que ele esperava. E aí, o Fischer, ele pensava o seguinte, o que deve ser utilizado em consideração para a gente pensar no poder de compra da moeda? Se os bancos centrais não estão mais usando o padrão ouro, o que eu devo pensar em termos do poder de compra dessa moeda? Então, há alguns fatores que são importantes. Primeiro, o volume de circulação da moeda, que é basicamente a quantidade de moeda que está sendo ofertada pelo Banco Central, a velocidade com qual essas moedas circulam, o volume de depósitos bancários e a velocidade de circulação dos depósitos bancários. E, por último, o último fator, a quantidade de transações, ou seja, o volume de comércio. É por isso que o Fischer pega essa equação original da teoria quantitativa da moeda, M vezes V igual a P vezes Y, e substitui. O lado esquerdo, ele pega M vezes V, oferta de moeda, multiplicado pela velocidade com que a moeda circula, mas ele soma a isso
esses fatores, né, de depósitos bancários, tanto o volume de depósitos bancários V', quanto a velocidade com que esses depósitos bancários circulam, ou melhor, aqui é que é V'. O volume de depósito bancário é M', certo? V' é a velocidade com a qual esses depósitos bancários circulam, M' é o volume de depósitos bancários. E aqui P, que é a mesma coisa, é igual, mas aqui há uma diferença, né? Aqui nós temos T no lugar de Y. Por quê? Basicamente, Fischer estava preocupado com o seguinte: o que acontece se uma determinada quantidade de bens e serviços são produzidos, mas eles não são vendidos, eles são estocados? Fischer pensava, isso não é tão representativo quanto o volume de bens e serviços que são vendidos. Eu quero saber, não a quantidade de bens e serviços que foram produzidos. Eu quero retirar dessa quantidade de bens e serviços que foram produzidos aqueles que foram estocados. Então, para retirar os estoques, o que são estoques? Estoques são Y menos T. Então, retirando os estoques, eu tenho só T. Né? Então, ele estava pensando o seguinte: a quantidade de moeda que circula, que é utilizada para transações. Então, eu quero saber exatamente a quantidade de transações na economia. Não quero saber aquela quantidade de bens e serviços que está na forma de estoque. E aí ele achava que essas variáveis mostravam muito melhor como se dava um processo de equação de trocas, por isso que ele substitui a chamada teoria quantitativa da moeda por equação de trocas de Fischer, né? Que é a equação de trocas. E aí, para Fischer, M, V, M' e V' variavam numa direção e o T variava em outra direção. Enquanto esse subia, esse caía, quando esse subia, esses caíam. Então, a relação delas era inversa, né? E a relação delas era direta com relação aos preços, mas inversa com relação às transações. Muito bem. Para Fischer, qual eram as variáveis mais importantes dessa equação? Considerava M e M'. Então, M e M' eram as variáveis mais importantes dessa equação. Ele dizia, olha, elas variam muito fortemente correlacionadas com P. Já V e V' tendem a ser estáveis, assim como T. T, V e V' são estáveis. Praticamente não variam, por quê? Porque as pessoas têm rotinas. Tendo rotinas, elas não saem tirando dinheiro do banco de uma hora para outra quando querem. Nem usam a moeda que está no bolso de uma hora para outra de forma repentina. Elas têm uma rotina, então a quantidade de moeda que está no bolso que elas utilizam, a quantidade de depósitos bancários que elas retiram e põem no banco, segue uma determinada rotina, então são estáveis, não variam abruptamente, assim como as transações. Pessoas ao longo da semana, ao longo do mês, tendem a fazer basicamente as mesmas transações, então não variam muito nas suas transações. Né? Então, V, V' e T são estáveis e P varia junto com M e M'. Né? Basicamente era isso que Yves Fischer acreditava. Né? E o que acontecia quando M e M' variavam? Quando esses fatores variavam, eles pensavam o seguinte, Fischer pensava o seguinte: podem até variar momentaneamente, mas tendem a se estabilizar rapidamente. Então, isso significa o quê? V, V' e T quase não variavam, então quase não influenciavam P. O que influenciava P era M e M', mas quando eles variavam, acabavam influenciando P, mas isso era algo momentâneo. Então, a tendência era que Fischer pensava P vai tender a ser ou fixo ou variar pouco, de acordo com as variações de M e M'. Já que os outros fatores praticamente não variam, eles não vão influenciar P. Quem vai influenciar P é M e M', mas eles variam. Quando variam, uma coisa tende a compensar a outra, e o impacto sobre os preços não é tão significativo assim. Mas como existe essa variação, então
Fischer concorda com Wicksell e acha que o padrão ouro não é um sistema mais adequado para evitar com que essas variações influenciem os preços. Se o padrão ouro não é o sistema mais adequado, o que é que deve ser feito? O padrão ouro deve ser rompido, como defendia o Wicksell. Fischer discordava disso. Ele dizia o seguinte: o padrão ouro pode continuar existindo, ele só deveria ser flexível. Como, por exemplo, se eu tenho, em algum momento, uma determinada quantidade de moeda no Banco Central, que faz com que cada nota de $100 equivala a 1 grama de ouro, se houver um grande surgimento de ouro na sociedade, então eu posso, em um outro momento, manter o padrão ouro, mas com cada nota de $100 equivaler a 2 gramas de ouro ou 3 gramas de ouro. Então, a ideia básica era que Fischer imaginava que o padrão ouro poderia permanecer, contanto que fosse flexível. De tempos em tempos, a taxa de emissão de moeda com relação à quantidade de ouro pudesse se modificar, e não sendo fixo eternamente. Né? Por quê? Porque ele concordava com Wicksell de que um padrão ouro fixo eternamente faria com que a descoberta de mais ouros em minas gerasse uma tendência deflacionária na economia. E a ausência de descoberta de mais ouro, e junto ao aumento muito grande do crescimento econômico, ia gerar uma tendência deflacionária. Né? Descoberta de muito ouro significa uma tendência inflacionária, e ausência de descoberta de ouro, ao mesmo tempo que há um grande crescimento econômico, geraria uma tendência deflacionária na economia. E isso poderia aumentar ou diminuir o poder de compra da moeda de forma repentina, o que não era desejado. Certo? Com isso, Fischer pensava: o padrão ouro pode ser mantido, mas o Banco Central deveria, de vez em quando, aumentar ou diminuir, deveria alterar a quantidade de ouro correspondente à emissão de cada nota de dólar, para tentar limitar essas variações do nível de preços. Certo? Essa era a prerrogativa que o Fischer defendia. Bem, para acabar a aula de hoje, o que fez com que essa teoria toda criada pelo Fischer ele modificasse seu ponto de vista? Bem, infelizmente, o Fischer ele era um enorme investidor, além de ser um economista acadêmico de muito sucesso, e ele tinha negócios na bolsa, né? Tinha um escritório que comprava e vendia as ações, ficou rico investindo na bolsa, só que depois de ser um homem muito rico, no final da década de 20, ele tinha muitos negócios na bolsa, comprou muitas ações, e quando houve a quebra da bolsa de Nova York, em 29, ele pensou que aquela depressão nos preços das ações e aquela depressão econômica era algo apenas momentâneo. Então ele aproveitou, não só divulgava em jornais artigos dizendo que aquela queda era momentânea, que era hora de comprar ações. Ele se endividou bastante para comprar ações, porque as ações estavam muito baratas logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, porque ele escrevia artigos dizendo: daqui a pouco haverá um processo em que os preços eles vão voltar a subir, e aí a recessão vai acabar, e as pessoas que comprarem ações na baixa vão ficar muito ricas. Então ele divulgou essas ideias em jornais, em seus artigos, e, acreditando nessas ideias, pegou muito dinheiro emprestado nos bancos para comprar muitas ações. O problema é que, vendo esses prejuízos aumentarem, ele começou a ficar um pouco desesperado, porque pouco tempo depois ele acabou falindo, perdeu toda a sua fortuna, e depois disso ele teve que rever alguns pontos de suas teorias. Né? Antes da crise, Fischer imaginava que havia uma grande estabilidade na relação entre M e M', e depois da crise ele acabou rompendo essa noção de que havia uma instabilidade. Ele começou a imaginar que
na verdade, é, pode haver uma grande instabilidade, como ocorreu durante a crise, por quê? Porque quando as pessoas começam a se deparar com dívidas muito grandes, então elas podem diminuir muito os seus depósitos bancários, né? E esse comportamento acaba fazendo com que pessoas e empresas, a se deparar com essas variações muito grandes nas dívidas, tenham impacto muito grande sobre o nível de preço. Ou seja, ao invés do nível de preço cair, 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 em algum momento chegar ao fundo do poço e se recuperar, ele pensou, isso pode acabar gerando uma queda permanente, e o processo de recuperação pode demorar demais. E aí, em algum momento, essas dívidas crescentes das pessoas fazem com que essas duas relações se modifiquem de forma extrema. Então, a queda nas variações da dívida pode ser com que isso altere o nível de preço de forma muito mais drástica do que altere a variação na oferta de ouro. Então, em função disso, ele passou a questionar muito o processo de criação de crédito por parte dos bancos e pensou o seguinte: o fato de um banco receber depósitos bancários na quantidade de 1.000 e poder emprestar 900, criando 1.900 de recursos na economia, através da criação de 900 de crédito, faz com que haja muita instabilidade no sistema e, a partir disso, ele passou a defender um sistema bancário sem reservas fracionadas. O que é que significa isso? Se alguém deixa R$ 1.000 no banco, esses R$ 1.000 tem que ficar no banco o tempo todo, não pode sair nem um centavo para empréstimos. Isso significa o quê? Significa que o banco tem que manter 100% de reservas dentro do banco. E aí, se isso ocorrer, os bancos podem fazer operações em que, mantendo 100% de reserva, se sobrar alguma coisa, esses bancos conseguem ter a permissão de emprestar os lucros que eles tiverem, mas eles não deveriam mexer nas reservas bancárias que os correntistas deixaram lá, e as reservas devem ser mantidas em 100%. Isso seria a única forma de impedir que o sistema bancário seja um sistema inerentemente instável e impedir que uma recessão como a de 29 se transforme numa grande depressão, onde centenas ou milhares de bancos faliram ao redor do mundo e que os correntistas tenham perdido tudo aquilo que tinham poupado. Então, a ideia é tentar criar um sistema de proteção completa contra os calotes dos bancos e das empresas, criando um sistema com reservas bancárias de 100%. Depois desse grande trauma da crise de 29, da grande recessão, Fischer pensava que, se fosse criado um novo sistema bancário baseado em reservas fracionadas, aí sim seria possível eliminar os ciclos econômicos e criar um sistema bancário de fato robusto que fosse capaz de resistir a qualquer tipo de crise ou grande depressão. Obviamente, nenhum sistema bancário com reservas sem reservas fracionadas foi criado, o que significa que depois da crise de 29, depois das economias se recuperarem após a Segunda Guerra Mundial, ainda houve várias crises ao longo das décadas e até hoje o sistema bancário é sujeito a crise exatamente porque ele não trabalha com reservas 100% de reservas, ele trabalha com reservas fracionadas. Então, esse sonho do Fischer de eliminar os ciclos econômicos jamais ocorreu, certo? Bem, com isso a gente acaba essa aula a respeito de sistemas monetários, de Fischer e de Wixel, e com isso a gente acaba a aula 5 e essa aula eu disponibilizo para vocês essa semana e até a próxima aula. Muito obrigado, tenham uma boa semana, até mais.